Elemental teria mudado completamente se apenas tivessem adicionado uma dessas cenas excluídas? Amber teria sido muito assustadora ou os elementos poderiam ter tido filhos? Isto, mesmo que fossem diferentes, por que não vemos todas as cenas excluídas de Elemental que você nunca pensou que existiam? A cena quando Amber e Wade vão ao cinema e fazem outras atividades foi uma das melhores que vimos em todo o filme. Mas a realidade é que esta cena foi modificada muitas vezes. A ideia original não era que Amber e Wade apenas fossem ao cinema, mas algo muito mais romântico. Wade estaria na frente do cinema, esperando Amber com um enorme buquê de flores. Depois, os dois caminhariam juntos até o parque, subiriam em árvores e passariam um longo tempo falando sobre o que mais gostam, além de se conhecerem e verem o amanhecer. Essa cena teria sido ao mesmo tempo incrível e piegas. E falando de cinema, houve uma cena que talvez muitos esperavam ver dentro do filme. E é a cena em que Amber e Wade estão sentados no cinema, e cada um tem sua própria pipoca. As de Amber são de fogo e as de Wade são de gelo, mas Wade tem a grande ideia de comer as pipocas de Amber. O que foi uma péssima ideia. E acaba colocando todos os cubos de gelo na boca. Mas toda essa sequência não a vimos no filme, apenas pudemos vê-la em alguns curtas promocionais. Teria sido muito divertido poder vê-la no filme final. Lembram que eu disse que a Amber poderia ser muito assustadora? Isso foi porque seu personagem passou por várias mudanças em seu design. Bem, sendo um filme que levou nada mais nada menos que 7 anos para ser concluído, todos os personagens principais tiveram grandes mudanças. O primeiro design que fizeram de Amber tinha um rosto sério e mais estreito. Além disso, seus olhos eram maiores e mais redondos. Mas quando obtiveram seu design final, perceberam que parecia muito assustadora. Então eles tiveram que remodelar todo o seu rosto, tornando-o mais redondo e dando-lhe olhos puxados. Isso ficou para o design final, o qual vimos no filme. Além disso, ela também teve algumas mudanças em seu guarda-roupa, pois no filme a vemos usando um vestido. Mas inicialmente os designers planejavam adicionar shorts para ajudar a definir a forma de suas pernas. Mas a ideia não foi aprovada e no final ficaram com este vestido. No filme final de Elemental, sabemos que os elementos não podem se misturar entre si e só podem formar famílias com elementos de sua própria classe. Mas além de Amber e Wade, também vemos Cloth, que parece mostrar um grande interesse por Amber, e faz de tudo para demonstrar seu amor pela pequena chama. Então ficou muito claro, os elementos não se misturam entre si. Mas a ideia original era principalmente diferente do que vimos no filme, pois queriam mostrar diferentes elementos, casando-se e formando famílias, e neste conceito artístico podemos ver elementos de diferentes tipos se casando e tendo filhos. E isso é oficial, pois os artistas desenvolveram todos esses personagens para poderem ser utilizados no filme final. Dentre todos esses personagens, podemos ver um casal formado por um homem água e uma mulher ar, os quais também têm 2 filhos pequenos, uma menina água e um menino ar. Mas se continuarmos olhando, percebemos que também há outro casal formado por um homem água e uma mulher terra, os quais têm 2 filhos água, que parecem estar misturados com terra. Teria sido uma ótima ideia e também seria uma representação muito boa da diversidade. O que acham? Gostariam de ter visto famílias de diferentes elementos? Embora, se tivessem feito isso, a ideia principal que nos apresentaram no filme final não teria feito muito sentido. E se sempre teve muitas mudanças em seu design, era óbvio que o Wade também os teria, pois no final das contas é um dos personagens principais. Então, por essa razão, várias ideias foram desenvolvidas, mas apenas uma foi escolhida. E embora parecessem ser personagens muito simples, os designers declararam que o personagem de Wade era um dos mais complexos e difíceis de criar. Pois a ideia principal era que Wade fosse representado como água, não como um personagem que simplesmente estivesse molhado. Portanto, os artistas tiveram que levar em conta até mesmo os conceitos de física, como refração e reflexão. Assim como vemos na água real, o objetivo principal era que se parecesse com a água, não com o vidro, que também é transparente.
Portanto, vemos que Wade tinha uma aparência mais úmida, parecia que estava constantemente pingando e seu nariz era mais pontudo. Outra versão podemos ver na capa de um livro da Pixar, com a arte conceitual inicial, onde Wade teria seu cabelo de cor branca, mais proeminente e de forma diferente. E foi assim que chegaram ao design final, no qual seu rosto é mais arredondado e seu cabelo tem uma pequena mecha. E a verdade, fizeram um excelente trabalho. Mas uma das diferenças mais notáveis em todo o filme é como Wade e Amber se conheceram. Tenho certeza que esta foi uma das cenas que muitos esperavam, exatamente como vimos no trailer. Pois Amber e Wade se encontram no metrô, justo quando os fones de ouvido de Amber caem e Wade os pega. Uma pequena gota de água cai na mão de Amber e ela sente um pouco de dor. E então eles se olham nos olhos. Amor à primeira vista. E a partir daí começaria toda a história que já conhecemos. Mas no filme é completamente diferente, pois eles se encontram no porão da loja, onde há uma espécie de inundação. Na loja de Amber, Wade literalmente entra pela tubulação e aparece para Amber, no filme. Amber nos mostrou seu grande talento para criar objetos com vidro superaquecido. E de fato, eles criaram uma cena na qual Amber nos mostrava seu grande talento. Pois nela, Amber estava sentada em uma mesa que parecia ser de uma sala de aula, moldando uma bolha que provavelmente seria vidro superaquecido. Mas nesta cena não está indo muito bem, pois Amber começa a se frustrar e se irritar. Porque o que quer que ela esteja fazendo não está dando certo, então ela acaba descartando o que está fazendo, saindo muito irritada. E não seria incrível se Amber e Wade tivessem um filho? E embora isso seja apenas uma fanart feita por um grande fã, ficou muito espetacular. Neste vemos que Wade e Amber têm um filho do ar. E certamente teria ficado ótimo com a outra ideia da Pixar de combinar elementos. Embora na verdade, os diretores disseram que planejavam fazer uma cena como esta para o final dos créditos. Mas decidiram melhor não arriscar porque não sabiam se o filme teria um grande sucesso. Então melhor deixaram assim. E por último, nos deparamos com uma cena que foi eliminada que envolvia o Homem-Água Wade e o local onde ele trabalha. No filme nos foi dado a entender que ele é uma espécie de inspetor municipal. E é uma das razões pelas quais o pai da Amber não gosta dele totalmente. Mas na cena que não apareceu no filme, temos Wade chegando a um lugar através dos tubos, mas de uma maneira diferente. Pois vemos como Wade vai chegando por partes e não sai completo dos tubos. Mas digam-me, amigos, a vocês, que cena eliminada gostariam de ter visto no filme final? Vemos vocês nos comentários.